Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético perdeu dentro de casa 1-0 para o Cruzeiro e neste vídeo eu vou fazer uma análise tática, técnica do jogo e também falar deste momento, deste início do Campeonato Brasileiro por parte da equipe goiana. Logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte deste espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixa o like aí para fortalecer o nosso trabalho. Se você quiser colaborar um pouco mais, nós temos o clube de membros, onde você com apenas R$ 4,99 por mês, você ajuda a manter esse projeto de pé. Este vídeo tem o oferecimento do futeboldomundo.com.br, as principais competições do futebol brasileiro e também do futebol mundial, você acompanha no futeboldomundo.com.br. Vamos primeiro trazer os dados do jogo, depois a gente traz as análises. Vamos começar pelos números da partida. O Atlético na posse de bola, 48%, 52% para o Cruzeiro. Finalizações, 17 do Atlético, 5 no gol, 13 do Cruzeiro, 7 no gol. Até depois do jogo, né, o técnico Jair Ventura, na entrevista coletiva, ele cita isso, que o Atlético chegou em 17 oportunidades. Na verdade, foram 17 finalizações, né, sendo 5 na direção do gol. O Cruzeiro, apesar de ter finalizado menos, ele conseguiu atingir o alvo mais vezes. A precisão nos passes, 89% para cada um. Os cruzamentos, o Atlético usou muito desse recurso, 28 cruzamentos, sendo 6 certos, 17 do Cruzeiro, 5 corretos. Os lançamentos, algo que o Atlético trabalhou demais nesse jogo, a bola longa, 43, 14 corretos. O Cruzeiro com 30, sendo 12 corretos. Os desarmes, um número ruim do Atlético, apenas 9 desarmes na partida, contra 15 do Cruzeiro. E os escanteios, 5 para cada lado. Agora vamos conferir os mapas, né? Trazer os mapas e também a formação do Atlético durante o jogo. Primeira formação do Atlético num 4-2-3-1, né? O Atlético com o Ronaldo no gol, o Tubarão na defesa, o Jair não mexeu, né? Ronaldo, Tubarão, Adriano, Alex e Guilherme Romão. O Lucas Cal deu espaço ao Wagner Love, já nos minutos finais, quando o Atlético partiu para um 4-2-4. Baralhas, lá na frente o Gabriel Barros, que saiu para a entrada do Ione, o Shailon, que deu lugar ao Danielzinho, e o Luiz Fernando. E o Derek, que foi substituído pelo Emiliano. Mapa de calor. Este é o mapa do Atlético, um mapa frio, né, como se diz aí na gíria, com algumas manchas, principalmente nas laterais da grande área, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. O Atlético tentava explorar esses corredores, com o Romão e Luiz Fernando pela direita, com o Tubarão e o Gabriel Barros, depois o Tubarão e o Iones pela esquerda. Já o Cruzeiro fez algo que várias equipes, vários adversários do Atlético vêm fazendo, tentando explorar o lado direito do setor defensivo rubro-negro. É um lado onde o Atlético tem dificuldades pela marcação do Tubarão, que é uma marcação que não é uma marcação de excelência, vamos dizer assim, para uma Série A, ao meu ver, é uma marcação perigosa para o Atlético no caso. Então os adversários corriqueiramente tentam jogar em cima do Tubarão. O São Paulo fez isso, o Internacional fez isso, hoje a equipe do Cruzeiro também fez e é provável que outros adversários também apostarão nessa estratégia de tentar criar vantagem em cima do lateral direito rubro-negro, que outra vez eu repito, tem muitas dificuldades na marcação. Agora, falando do jogo especificamente, né? Primeiro do primeiro tempo, depois a gente fala do segundo tempo. Eu gostei dos inícios dos tempos do Atlético.
Achei que o Atlético teve uma postura interessante de buscar o controle do jogo, de buscar ser agressivo diante do adversário, e o Atlético conseguiu criar algumas oportunidades interessantes no primeiro tempo. Naquele, você tem uma jogada ali muito bonita do Derrick para o Guilherme Romão, que ele chega batendo cruzado, né, e foi travado no momento. Teve o outro lance do Derrick no cruzamento do Shailon, né, na única aparição do Shailon praticamente no jogo, o Derrick chegou batendo, a bola subiu, saiu por cima do gol. E ainda teve a finalização do Luiz Fernando, né, lançado, saiu, não quis bater de esquerda, trouxe para dentro e acabou finalizando por cima do goleiro Anderson. Já o Cruzeiro, quando chegou, foi muito perigoso, né? O Cruzeiro chegou naquele lance do gol que não valeu. Ali, de fato, a marcação da arbitragem foi correta, o jogador de fato estava impedido, o Arthur Gomes, né? Porém a defesa falhou, né? Ali, inclusive, em cima do Tubarão, o lance, né? Ele não acompanha o jogador. Para a sorte do Atlético, o jogador arranca um pouco antes, porque se ele espera o lançamento, a oportunidade dele seria basicamente a mesma. E o Ronaldo errou na saída do gol também, né? Tanto que o Ronaldo sai, é facilmente driblado, toma o gol, mas a arbitragem corretamente acabou anulando. Mas eu destaco isso para exibir a falha defensiva que acabou acontecendo ali naquele lance. E depois o Matheus Pereira já numa característica dele, e o Atlético falhou nisso, deixou o Matheus Pereira jogar na entrelinhas, né? O Matheus conseguiu jogar. No primeiro tempo ele não acertou o chute, ele recebe uma bola entre as duas linhas de marcação do Atlético, traz para dentro e chuta fraco, o Ronaldo faz a defesa. No segundo tempo esse lance voltaria a se repetir, daqui a pouco a gente fala dele. O Atlético no segundo tempo, pelo menos ali até os 25 minutos, teve o controle, foi a equipe que buscou mais o ataque, mas falhou nas finalizações. E na principal delas, né, na principal oportunidade, o Guilherme Romão saiu na cara do goleiro Anderson. Para mim, ali muito mais mérito do goleiro do Cruzeiro, né? Ele fez uma defesa muito boa, que o Romão tenta dar a cavada, ele com a mão esquerda faz uma defesa. Para mim, ali méritos do goleiro do Cruzeiro. Claro que é uma oportunidade perdida, mas é preciso ressaltar a qualidade do jogador adversário, e o Anderson foi muito bem naquela jogada, uma defesa espetacular dele. A partir dali eu vi o Cruzeiro se soltando um pouco mais no jogo. Um Atlético me parece que deu aquela sensação que tentou e foi perdendo as forças, foi perdendo a esperança de que pudesse vencer o jogo. O Cruzeiro cresceu na partida, o, o Rafa Silva colocou uma bola no travessão, o Adriano deixou ele girar em cima dele, né? Uma jogada que o zagueiro tem que estar mais esperto, né? Porque o jogador de costa, domina de costa, ali na linha da pequena área, o Adriano deixou ele girar e a bola acabou batendo no travessão do goleiro Ronaldo, e no lance seguinte o Atlético toma o gol. O João Marcelo tem toda a liberdade do mundo para avançar. Quero até mostrar esse lance para vocês na prancheta. E onde é que o Matheus Pereira estava? No mesmo lugar que ele estava no primeiro tempo. E ele estava jogando na entrelinhas. E dessa vez ele dominou, deu tapa para dentro e finalizou de esquerda. A do primeiro tempo ele finalizou de direita e finalizou para fazer o gol, e fazer o gol da vitória do Cruzeiro 1-0 no estádio Antônio Ascioli. Então, um Atlético que conseguiu criar algumas oportunidades, desperdiçou essas oportunidades e que cometeu falhas graves. Cometeu falha grave no gol que não valeu, cometeu falha grave na bola que tombou na trave e cometeu uma falha grave também no gol que sofreu, né? A derrota não foi uma obra do acaso, né? Esse é o ponto. Até acompanhando a entrevista do Jair, ele citou que o Atlético tinha chegado inúmeras vezes e o Cruzeiro e o Ronaldo não tinham trabalhado. De fato, o Ronaldo não trabalhou, mas isso não significa que o Cruzeiro não chegou, né? O Adriano salva uma no primeiro tempo, que o Ronaldo já tinha ficado vendido na jogada, na bola cabeceada. Depois teve o lance do gol que não valeu, teve a bola na trave e teve o gol. Então, em pelo menos 4 oportunidades, o Cruzeiro conseguiu explorar falhas defensivas rubro-negras. Isso foi o que eu vi dentro do jogo. Senti falta, mais uma vez, eu citei isso no pré-jogo do Shailon,
Hoje ele deu uma assistência para o Derek, mas muito distante daquele jogador que foi brilhante no Campeonato Goiano. Ele não tem conseguido jogar, não tem conseguido dar a dinâmica do jogo, não tem conseguido ser o craque do time, porque é isso que o Charlton é. Quem está na personalidade elevada e conseguindo chamar a responsabilidade do jogo no Atlético é o Luiz Fernando. Luiz Fernando, às vezes com dificuldades, com a bola chegando pouco, mas ele é o cara que assume o protagonismo neste momento. É ele que tenta as jogadas, é ele que finaliza, é o cara, para mim, de linha dos jogadores do Atlético, é o melhor, aliás, não do de linha, do Atlético. Porque o Ronaldo também faz um campeonato muito discreto até este momento. É o Luiz Fernando, esse grande cara. Baralhas, outro jogador que está fazendo falta. Fazendo falta em que sentido? No diferencial. O Baralhas está comum. Na Série A até agora ele é um jogador comum. Ele tem sido mais um, enquanto o Baralhas normalmente é um jogador que se destaca com a camisa rubro-negra. Achei que a defesa do Atlético hoje teve um desempenho, e até vi o Watson elogiando muito. Para mim o desempenho foi de regular para fraco. Por que de regular para fraco? Pelas chegadas que o Cruzeiro teve. O Cruzeiro não foi tanto ao ataque, mas quando foi, conseguiu criar. Porque nós não estamos falando de um campeonato onde um time cria 10 oportunidades. Ninguém cede 10 oportunidades para alguém para ser ruim. Se você ceder 4, 5 oportunidades reais, o seu desempenho defensivo já foi ruim. Já foi ruim. E o Atlético não conseguiu ter um bom desempenho defensivo. Tanto que já chegou a 8 gols sofridos em 5 jogos, sendo 3 desses jogos dentro de casa. Então, nem mesmo dentro de casa o Atlético tem conseguido ser competitivo a ponto de vencer os adversários. Porque esse é o ponto. Entrando agora nessa questão do momento rubro-negro, o Atlético ele consegue competir. Ele competiu com o Flamengo, ele competiu com o Internacional, ele competiu com o Botafogo, ele competiu com o Cruzeiro. Contra o São Paulo não conseguiu, né? Não, ali o São Paulo teve uma atuação muito superior à do Atlético. Mas em todos esses outros momentos o Atlético competiu, mas não ganhou. Porque competir não é o suficiente. Claro que você, torcedor, sabe disso, mas é que às vezes fica se ressaltando muito que competiu. O que faz a diferença entre o bom time e o time ruim, entre o time bem sucedido e o time mal sucedido, é o poder de conquistar, não é o de competir. Competir é o básico. Competir é estar em campo e conseguir fazer um jogo parelho com o adversário. O diferencial é vencer, competir e vencer. E isso o Atlético não tem tido esse diferencial. Não teve eficiência ofensiva nas oportunidades que teve, e elas realmente não são muitas no brasileiro. Raramente você vai ver um time criar muitas oportunidades no brasileiro, e não teve eficiência defensiva, pois cedeu ao Cruzeiro pelo menos 4 oportunidades claras. Tomou um gol que não valeu, tomou um que valeu, tomou uma bola na trave, e ainda o Adriano salvou uma bola quase em cima da linha. E isso não é eficiência, pelo menos dentro da minha visão. Mas o Atlético tem esse desafio, né? O time rubro-negro já entendeu a competição, isso a gente observa. O Atlético não conseguiu vencer, mas já entendeu, já passou aquela ilusão do Campeonato Goiano. Ela morreu contra o São Paulo, né? O São Paulo sepultou aquela ilusão do Campeonato Goiano, onde o Atlético sobrou. Contra o Internacional, o Atlético já teve uma postura que eu gostei e conseguiu pontuar. Hoje o Atlético encarou o jogo, para mim, de uma maneira que eu achei que deveria ser encarada. A questão é que você precisa ter uma concentração maior, um nível de concentração maior e um nível de eficiência maior. A estratégia, para mim, foi interessante. A questão foi a execução. Faltou o diferencial, né? Faltou a mistura no arroz com feijão, vamos dizer assim. Faltou para o Atlético o que o Matheus Pereira foi para o Cruzeiro. Ele teve 2 chances. Na primeira o Ronaldo pegou, na segunda ele fez o gol. Isso é eficiência. O Atlético não conseguiu ter essa eficiência e vai precisar dela para fazer uma campanha de permanência dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá bem? Você, torcedor atleticano, fique à vontade para fazer o comentário,
Pode concordar, pode discordar, fique à vontade, o espaço é seu. E o Atlético vai ter agora mais uma semana de trabalho e o Jair Ventura, depois a gente fala sobre isso, né, sobre as falas do Jair e do Adson em um outro vídeo, mas o Jair vai ter que trabalhar sobre essa forte desconfiança, porque hoje ela já paira no estádio Antônio Ascioli, no CT do Urias Magalhães. Fiquem todos muito bem, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Deixe o like antes de sair. Se você ainda não for inscrito, mais uma vez eu te convido a se inscrever. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.